Você deve ter recebido. Se não recebeu, levante sua mão. Nós temos irmãos que vão rapidamente trazer para você um cartão desse de oração. Receberam todos? Há alguém que não recebeu esse cartão de oração? Todos receberam, né? Então esse cartão está falando de algo muito especial na vida da nossa igreja. É a nossa segunda oportunidade, aberta a toda a igreja. E nós vamos estar nos reunindo nessa próxima quinta-feira, de 7 até as 9. E nós vamos estar com toda a igreja, os irmãos que falam espanhol, os irmãos que falam português e os irmãos que falam português. E nós vamos estar todos juntos. Desculpa, inglês. E você já viu nessas bandeiras, né? Isso são estações. Então, por exemplo, se você vier aqui na quinta-feira, eu espero que você venha, e de repente você precisa de oração, alguém que para falar, conversar com alguém e ser orado sobre direção, orientação na sua vida, decisões que estão aí, ou para cura sua ou alguém do seu conhecimento, para perdão. Às vezes nós estamos com essa mágoa aqui que está ali profundamente enraizada, precisa de ajuda, nós precisamos orar juntos, então vai estar aqui, e também para libertação. E nós vamos estar acontecendo. Como é que é o horário, mais ou menos? Às 7 horas nós chegamos. Temos um tempo de refreshment. Pão com mortadela, favorito da Adriana, não é isso? Pão com mortadela, com certeza tem que ter, né? E outras guloseimas mais, de 7 até 7h30. Da última vez, fiquei tão feliz, porque as pessoas chegaram cedo, a língua não importava, a cultura não importava, todo mundo se misturando e conversando. 7 horas até 7h30. 7h30 nós vamos entrar. E nós vamos ter 15 minutos de louvor e adoração em português, inglês e espanhol. Aquela bênção só, né? Ensaio para o céu. E depois nós vamos ter outro período que nós vamos ter como igreja orando e clamando. Assuntos específicos colocamos. Um clamor só. Não importa a língua que você estiver orando e clamando ao Senhor. Eu vou estar mandando mensagens para vocês, lembrando que às vezes a vida é tão ocupada, você pode esquecer, né? Entre hoje e quinta-feira. Separe essa quinta-feira. Faça algo extraordinário. Avise o seu trabalho, faça os arranjos necessários, mas venha estar conosco. Começamos pontualmente às 7 e terminamos pontualmente às 9 horas da noite. O Fernando pediu já licença, que ele vai chegar atrasado naquele dia, mas ele virá, né? Ele vai chegar do trabalho direto, nem vai em casa tomar banho nem nada, ele vem direto para cá. Né, Fernando? Não? Ele vai tomar banho? Pode vir, não manda o moço tomar banho, não. Manda ele vir direto para aqui, viu? Aquele pão com mortadela vai estar esperando você, né? E muita bênção. Você recebeu também hoje anotações da mensagem, né? Eu vou pedir que você use as canetas que estão à sua frente, caso você não tenha a sua própria. Agora, por favor, quando terminar, deixa a caneta de volta no lugar, né? Amém? Você vai usar, né? Falei para Moisés, vamos lembrar do pastor Nélio um pouquinho, né, Moisés? Nesses próximos domingos, anotando, e vai estar na sua tela e vai estar também aqui, eu vou estar mencionando, mas você pode seguir esse esboço. Há uma verdade básica no cristianismo. Nós ouvimos falar muito isso, né? Que Deus quer nos usar. Você já ouviu, não já? Há alguém aqui que nunca ouviu alguém dizer, um outro dizer, Deus quer usar a você? Senão eu estou lhe dizendo hoje, Deus quer lhe usar. Antes de começar o culto, uma irmã me procurou, né? Estávamos ali conversando, ela disse, olha, foi o filho que falou, para dizer, como é que é? O crente não pode ficar, né? Especialmente crente que já está experimentado na igreja. 40 anos de 40 anos, né? Mas que não pode ficar desocupado, não existem espectadores, todos nós fomos chamados para trabalhar. Há um verso no livro de Efésios, não é o texto da mensagem básica, mas no livro de Efésios, está na sua folha, eu gostaria que nós lêssemos juntos. Eu tomei a liberdade de colocar alguns versos na Bíblia na linguagem de hoje. Por exemplo, se você for na sua versão tradicional, talvez vá parecer um pouquinho diferente, mas é a mesma mensagem, apenas num português de hoje. Olhem aí, você pode ler na sua folha ou ler aqui na tela. Vamos falar todos juntos? Vamos lá? Todo o verso. Deus nos fez quem somos, e Deus nos fez para realizar boas obras, que Ele planejou por antecipação para que vivêssemos nossas vidas realizando-as. A palavra de Deus fala que nós somos a obra-prima do Senhor. Ele nos criou para nós realizarmos boas obras. Por vezes, quando ouvimos as palavras boas obras, nós levantamos já a guarda aqui. O que quer dizer isso? É salvação? Ouça. Boas obras é uma outra maneira de dizer ministério. Agora, o que é ministério? Me ajuda. O que é ministério? O que é ministério? Servir. Excelente. O que mais?
Ministério é qualquer coisa. Por exemplo, se o pastor tiver com sede, você trouxer um copo de água para ele, isso é ministério? É ministério. Pessoas que hoje pela manhã estavam ali na esquina recebendo vocês um sorriso e apontando para você vir na contramão. Não foi? Não foi o ministério, né? Só hoje, especial. Nós temos a bênção da cidade para isso. Pessoas que trabalham na igreja de N número de maneiras. Nós temos a nossa irmã com os bazares, organizando o culto de oração, o que seja. Tudo que você fizer, não há nada insignificante demais. Não há nada pequeno demais que você realize que não seja uma bênção. Então a ideia é ministério é para todos. Alguns pensam ministério é para a equipe da igreja. Pessoas que trabalham na igreja, pastores. Não, ministério é para todos. Olha o verso. Deus nos fez, plural, quem somos? Para quê? Para realizar as boas obras. Ele planejou. Ele moldou a você e a mim de tal maneira, tão direitinho, que vai ser muito eficaz na maneira que você vai estar servindo a outros. Te digo uma coisa, não existe sentimento maior, profundo, de alegria, do que essa realização, quando você está sendo útil, e você vê que você está sendo útil. Ora, se esse é o caso, por que muitos de nós não servimos naturalmente? Eu diria que provavelmente é uma questão de confiança. Eu não creio que há ninguém aqui que não queira servir. Mas às vezes pensamos assim, mas eu não tenho jeito, como é que eu vou poder fazer isso e tudo mais. Então nós vamos pedir ajuda a um jovem chamado Josué, na Bíblia, no Antigo Testamento. Josué é aquele jovem que sucedeu ao grande Moisés. Os 10 mandamentos, o mar vermelho, ou lá no deserto, a rocha que saiu água, aquele Moisés. E Josué foi o seu sucessor. E Josué, no início, logo de saída, ele teve muito problema de confiar. Então, vamos juntos. Eu quero pedir que você se levante mais uma vez comigo. Josué, capítulo 1, de versículos de 1 até o versículo 11. Por favor. Vamos todos juntos? Vou dar um tempo para você abrir lá em Josué. Só a Mônica que vai ficar sentada, tá bem? Amém? Josué 1, diz assim. Estou ouvindo esse barulhinho das páginas, que lindo, né? Ou do telefone, né? O telefone vai rápido, né? E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, e passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo, sua fronteira. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente, Josué, esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo:
Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. Essa é a palavra do Senhor. Você pode dizer amém? Podem se assentar. Mantenha a sua Bíblia aberta. Como disse, está na sua folha, mas você vai ser talvez interessado em olhar na sua Bíblia para conferir o texto que eu estou me referindo, né? Vamos aprender com Josué. Eu creio que aqui nesse texto nós vemos pelo menos 4 lições que o Josué nos dá para nós adquirirmos confianças. A primeira lição que ele nos dá é essa aí. Abandone toda a dúvida. Abandone toda a dúvida. Abandone toda a dúvida. O livro de Tiago diz assim: o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma parte a outra, sempre. O que duvida. Então, abandone toda dúvida. Você vai concordar comigo que nessa vida, a maior parte das vezes, nós somos assim, empurrados de um lado para o outro, né? Eu estou feliz que agora está havendo um retorno de muitas pessoas do Brasil para os Estados Unidos, né? Lógico. É o chamado e eu gosto demais de ver esse movimento. Mas eu me lembro alguns anos atrás, quando as coisas estavam melhores no Brasil, estavam aqui mais difíceis, o que aconteceu com muitas pessoas? Foram embora, né? E alguns se arrependem profundamente de tê-lo ido. Não digo nada contra ao Brasil, nada nesse sentido. Mas sabe o que me faz pensar? Às vezes nós não temos propósito nem raiz. Quando vem a adversidade, a gente vai para aqui, e vai para ali, e vai para aquele outro. Sabe o que me fez lembrar? Vocês já ouviram, já sabem o que é um jellyfish? Um peixe, aquele peixe que parece uma esponja assim, ele fica... Água viva, que chamamos em português, né? Ele fica, vai para lá, vai para cá. Vem aonde, ele vai para lá. Ele não tem raiz, não se agarra a nada. E às vezes nós somos assim. Por causa da dúvida. Não sei, quem sabe, não. Agora vamos dar assim uma colher de chá para o Josué. Por que Josué precisava de ser animado? E por que nós, às vezes, precisamos ser animados? Eu creio que eu vejo aqui pelo menos três razões muito claras. Eu usei essa palavra sombra. O que quis dizer? Sombra de outra pessoa. Às vezes nós não conseguimos trabalhar porque aquela sombra de alguém tremendo em nossa vida. Às vezes são pais, que os filhos falam assim, eu nunca vou chegar aos pés dos meus pais. Às vezes podem ser pessoas do nosso círculo, que são tão bem-sucedidas que nos assustam. No caso de Moisés, quem era a sombra na vida de Josué? No caso de Josué, quem era? Moisés, não é isso? Se você tem a sua Bíblia, não saia de Josué 1. Se você voltar um versículo apenas, vai falar sobre quem era o Moisés. Lá no Deuteronômio, no finalzinho, no versículo 32, diz assim: porque ninguém jamais demonstrou o maravilhoso poder ou realizou as obras espantosas que Moisés realizou. Em outras palavras, não existe ninguém, o texto estava dizendo, como Moisés. Então Josué pensava assim, como? Todo ano nós celebramos o aniversário da igreja. Esse ano não vai ser diferente. Como eu mencionei, os nossos pastores, todos que passaram aqui, pastor Iverson no início com seu sonho, pastor Nélio, o pastor Darcy, o pastor Mark Roman, pastor Christian, pastor Glauber, todos vão estar aqui conosco, cada um deles um fim de semana. E vem com muita alegria, aceitaram com uma alegria imensa. E rapidamente vão estar aqui para dizer, não nostalgia, mas dizer como esse tempo Deus usou para ver o progresso da CCP. Mas como nós falamos assim, e olhamos, todo ano falamos do Moisés, falamos da Ana, né? Falamos do Reinaldo, falamos da Késia, falamos da Diva, do Nélio, a gente pensa assim, são heróis da fé, esses homens já estão na galeria da fama, né? Nunca, não tem lugar para fazer isso. E às vezes nós colocamos empecilhos dizendo, outros que já fizeram tanto, o que mais podemos fazer? Mas não é esse o caso. Nós não podemos ficar nos comparando. Entenda, Deus fez você de uma maneira singular. Néria, hoje conhecendo você pela segunda vez, falando um pouquinho mais, né? Imagine, ninguém entra nesse lugar ou vem para essa igreja por acaso. Não vou colocar aqui no Geraldo, de Genani, porque ainda estão, né? Só namorando a igreja que visitaram nesse momento. Mas imagine, ninguém... Edna...
que falou com vocês? Olha só. Está vendo? Então você vê que pessoas, ninguém vem sem propósito. Elvanir, Jefferson, Maria, Leonor, ninguém vem sem Ana, ninguém vem sem propósito. Todo mundo. Marinês, ninguém vem sem propósito. Todo mundo vem com propósito. Então para de se comparar com os outros. Pensa, eu nunca vou poder fazer o que os outros fazem. Deus fez você de uma maneira singular. Outra coisa que assusta é a obra. É a obra. Nós tivemos um período de treinamento de líderes. 6 líderes, entre homens e mulheres, né? E desses 6, nós estamos empurrando assim, com todas as minhas forças, né? Uma, nossa Adriana, já começou, não foi? Já usar os talentos e dons que Deus deu a ela. Sabe que a Adriana Silva é uma excelente com a palavra de Deus? Vocês sabiam disso? Se você quiser convidar alguém para pregar, pode falar com a Adriana, que ela vai pregar, e prega bem. Ela é outra Jane Araújo, assim, daquele poder, né? Ela já teve 2 reuniões, não foi? Alguém precisou ter a coragem de abrir o seu lar, não foi? E convidar pessoas. Primeiro dia tinham 3 pessoas, estava eu, né, Ana? Eu, você, não, 4 pessoas com a Renata e o seu esposo, né? Mas a segunda semana já estava a Adriana. E na última reunião, eu sei que aproveitaram, né? Tudo que é desculpa, aniversário que seja, né? Mas eram em 10, não eram? Em 10, em nome de Jesus. Essas próximas semanas, se Deus quiser, não é Keila? Keila, fala assim, essa Keila, olha o orgulho, viu? E olha, Letícia, eu quero que você ajude a Keila, a arrebanhar um monte de irmãs. Nós precisamos de uma casa aqui em Nur, que ela está prontinha. É outra Adriana, outra Jane Araújo para o ensino. Está vendo um homem ali atrás, Manuel? E junto com o Roberto? Faz assim, Roberto. Olha a alegria do Roberto, olha a espontaneidade do Roberto. Fernando, eu quero que você o ajude, talvez com a ajuda do Valdomiro, que já é experimentado, a arrebanhar homens aqui em Newark. Abre a casa e começa. Sandra, ajuda essa gente aí. Porque às vezes a pessoa obra, a gente coloca nas coisas eternas. É. E eu nem falei nada da pastora Mara, né? Que é uma excelente instrutora, mas... Acho que pegou o ponto, né? Shirley, você já está encaminhada, não foi? Keila, a Shirley é a sua primeira. A Letícia é a sua segunda. Letícia, faz assim para ela. Está vendo lá? Olha, Keila. Já acertem isso aí. Até a Daniela gostou da história também, né? Amém? Então a obra... O Josué tinha uma obra assim monumental. Eu vou colocar nas minhas próprias palavras, né? Olha Deus falando para ele no versículo 2. Olha, Moisés, aquele Moisés grande já morreu. Agora você levanta. Pega esse povo que por 400 anos foram escravos. Já tem a mentalidade de escravo. Depois passaram 40 anos no deserto por desobediência. Essa gente ruim de serviço. Que você fala e eles não obedecem. Essa gente mesmo. E vocês vão conquistar uma terra que eu vou lhes dar. Mas essa terra tem 7 nações maiores e mais fortes que vocês. Um deles, você lembra dos espias? Que falou, quando a gente olha para eles, parecem que nós somos gafanhotos e eles são gigantes, né? Então é essa terra, Josué, que eu quero. Então Deus fala assim, olha, eu quero te usar de uma maneira tão tremenda que você treme nas bases. Eu? De que jeito? Então, às vezes, a obra faz isso. Não temas. Alguns de vocês já receberam do Senhor diretamente no coração e por palavra profética. Ministérios foram entregues a você. Use. Não deixe que a sombra de alguém, comparação mata. Não deixe que a magnitude da obra. Eu tenho, como disse, muita gratidão aos irmãos que começaram a CCP com tão pouca gente, tão poucos recursos, tão pouca compreensão do futuro, mas confiaram no Senhor. Pessoas como você e como eu. Mas há um outro também, uma outra razão, o passado. O passado. E quando nós cometemos falhas no passado? Quando nós cometemos erros? Como o passado nos prende? Eu gostaria que você se lembrasse comigo da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus está cheia de gente que fracassou no passado e Deus usou. Apenas fiz algumas anotações. Abraão. Você se lembra do Abraão, chamado pai da fé? Abraão, ele entregou a sua esposa, mentiu dizendo que era sua irmã, entregou a sua esposa por causa com medo da sua vida. Entregou a sua esposa 2 vezes. Jacó, cujo nome quer dizer, né, o enganador, o Jacó, ele roubou a herança, enganou seu próprio irmão. Moisés, antes de ser usado, vocês lembram que ele matou aquele egípcio?
Davi, o grande rei Davi, você se lembra que ele não foi somente um adúltero, mas ele também foi um assassino, mandou matar. Você se lembra de Pedro? Impulsivo que dói, né? Impulsivo, e negou a Jesus. Falou na hora de ver, negou a Jesus. E um temperamento que vamos ver, né? E o apóstolo Paulo, que antes da sua conversão era um terrorista religioso. Já ouviram falar dessa gente, né? Totalmente. Então você pensa, meu passado me desqualifica. De jeito nenhum. A Bíblia constantemente diz o seguinte: nada do seu passado vai te atingir quando você está em Jesus. Alguém muito sábio falou assim, olha, não é onde você esteve que conta, mas para onde você está indo. É onde você esteve. Na direção que você está virado é que vai. Então, a primeira coisa que temos que fazer é o quê? É abandonar a dúvida. Vamos lá todos juntos? Abandonar a dúvida. Segundo, antes disso, vamos lá ver o que Deus falou para o Josué, né? Vamos todos juntos ler esse versículo? Seja forte e corajoso. Abandone o medo e a dúvida. Pois lembre-se, o Senhor teu Deus está com você, onde quer que fores. Outra vez eu estou usando a linguagem de hoje, tá? Alguma coisa mais que me pega aqui, me chamou a atenção agora ao ler, né? Se eu sou chamado, Josué foi chamado a abandonar o medo e a dúvida, isso quer dizer que medo e dúvida são o quê? Opcionais. Eu posso escolher ter medo, eu posso escolher ter dúvida. E Deus está pedindo a você e para mim, escolha abandonar o medo e a dúvida. Então, a próxima lição que nós aprendemos. Abandone toda a dúvida. Então, a segunda é, procure uma promessa. Procure uma promessa da parte de Deus. Procure uma. Na nossa Bíblia, você sabe quantas promessas nós temos aqui que Deus nos deu? Alguém já contou. Mais de 7.000 promessas estão aqui. Mais de 7.000. Impressionante. Então, procure uma que seja, ou muitas, mas pelo menos uma que possa estar vindo para você, né? No caso de Josué, a promessa de Deus para ele é uma coisa chave. Olha só no capítulo 1, que nós lemos, né? Versículo 3, diz assim, vamos todos juntos ler? Eu prometi a Moisés que eu lhe daria esta terra, então eu lhe darei todo lugar que pisar a planta dos seus pés. Envolve a promessa de Deus, ele diz o seguinte, eu prometi, eu darei. Ele promete, ele dá. Agora, o que ele pediu de Josué? Que ele fizesse o quê? Que ele tomasse posse, né? Haja, ande, tome posse, faça isso. Deus vai dar, né? O Senhor falou para ele, né? Você vai tomar posse dessa território. Ele falou dos 7 nações mais poderosas e ricas e tudo mais, né? Você vai fazer isso. E Deus falou para ele, essa é a terra da promessa, né? Agora, quando chegamos no Josué, não lemos hoje, mas lá no capítulo 23, versículo 14, olha o que acontece. Agora é o final da vida de Josué. Vamos todos juntos? Eis aqui eu vou pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis que nenhuma só palavra caiu de todas as boas promessas que o Senhor deu. Todas se cumpriram, nem delas caiu uma só palavra. O que quer dizer isso aí? E eis aqui eu vou pelo caminho de toda a terra. O que quer dizer isso? É o quê? Morte? Promoção. Agora você já acabou a sua missão, você está sendo promovido aos céus. Amém? Nada desse negócio de morte. Morte, nada. Promovido, chegou o dia. Um dia vamos falar assim, olha, o José Almeida foi promovido. A gente vai falar, aleluia. Não é isso? Amém. Então é o caminho da promoção, né? Então José está dizendo, olha, na minha vida inteira, qual foi a observação dele? Olha, nenhuma das suas promessas, nenhuma só deixou de ser cumprida. Todas foram cumpridas. A gente pode falar assim, é isso que é uma vida bem-sucedida. Do início ao fim. Promessa de Deus, estarei com vocês. Eu prometi, farei. E ao final ele disse, olha para trás e disse, nenhuma. 3 promessas na sua folha, 3 promessas que Deus faz àqueles que o servem. No versículo 5, né?
força. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Vale a pena você olhar, voltar ao livro de Josué. São poucos os capítulos, 20 e poucos capítulos, vale a pena você ler. Mas o versículo 5 fala assim: ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Força completa, não importa o tamanho do restante do povo. Outra promessa que Deus faz, no versículo 7. Você pode contar com isso, você será bem-sucedido. E no versículo 8 ele fala: porque eu farei prosperar o teu caminho. Está escrito aí na promessa. Então, força, sucesso, Deus está prometendo a você. E por último, apoio. Versículo 9: porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O trabalho de Deus nunca vai deixar de ter o apoio de Deus. Você não vai falhar, porque Deus está contigo. Agora, como é que eu tomo posse das promessas de Deus? Se são essas promessas de Deus, como é que eu tomo posse? Olha só, vou deixar aí na tela um pouquinho para você olhar. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite. O que quer dizer meditar? O que é? Qual que é? Ruminar. É uma coisa assim, né? Está quase na hora do almoço, né? Mas ruminar é o que as vacas, né, os bois fazem, né? O que eles fazem? Eles comem e depois, né, a grama vai no estômago, depois passa um pouquinho, né? Volta e mastiga outra vez, depois desce lá, depois volta outra vez, né? Preparação daquele leite gostoso que você gosta, né? É uma ideia meio grotesca, mas meditar quer dizer o seguinte: é você voltar a pensar, voltar a pensar. Esse é o ponto. Existe algo ruim que nós já fazemos isso. A gente fica ruminando, mas é ruim. A que eu estou me referindo? Como é que se chama aquilo que a gente fica, sabe? Tem um problema e a gente não consegue esquecer. E pensa outra vez. Como é que se chama isso? Preocupação. Você sabe se preocupar? Já se preocupou, está preocupado com alguma coisa? Se você sabe se preocupar, você sabe meditar. Porque preocupação é lembrar de algo e ter medo. Lembrar de algo, ficar ansioso. Lembrar de algo, ficar, e aí? Como é que vai ser? Meditar diz o seguinte: o inimigo é grande, mas o Senhor é maior. A dificuldade é grande, mas o Senhor está comigo. A situação é muito complicada, mas o Senhor está comigo. Todo o tempo. Há um cântico, né? Ó que paz perdemos sempre, ó que dor de coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Como é bom saber disso. Então, nós não podemos ficar presos. Então, vamos lá buscar, tomar posse. Então, não se aparte da tua boca. O que quer dizer o seguinte? Vou traduzir para você o seguinte. Se você vai estar meditando no livro da lei, né, para fazer tudo de acordo com o que está escrito, tem que envolver a primeira coisa, tem que comer, né? E como é que a gente come a palavra de Deus? Lendo. Existe outro jeito? Ok, hoje em dia, né, você pode ouvir, não ouvir, né? Deixa a palavra, seja digital, seja a palavra lida, mas você precisa se alimentar da palavra, e muito, muito. Deixa ela penetrar. 3 vezes ao dia, pelo menos, né? Almoço, café da manhã, almoço e jantar. Alimente-se com a palavra. Pense a respeito dela, e aquelas palavras vão ficar no seu interior. Foi ontem, um dos nossos membros me chamou do Ministério Inglês e mandou um texto: pastor, estou numa situação que tem que dar um presente aqui agora e precisava de um verso assim, 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 né? Na hora que a pessoa falou, fui logo lá em Paulo e Timóteo. Assim, vem assim, direto. Aí eu mandei de volta: acertou de jeito. Não conheço a pessoa que está recebendo. Acertou, que benção. Aí eu pensei o seguinte: olha só o que acontece. Deixa a palavra penetrar. Porque na hora o Espírito Santo fala assim: aqui, traz. É melhor que o Google. Você sabe o que é Google, né? É melhor que o Google. Então você precisa receber a palavra de Deus. Receba a palavra de Deus. Memorize, medite, pense a respeito. Vai ser automático. Você não tem que pensar que vai pensar. Naturalmente. Quando vierem os desafios, você vai fazer isso, né?
Toda pessoa que quer ser bem-sucedida devia recortar esse verso, né, que é o versículo 8, e colocar bem assim na sua estante, no seu trabalho, no espelho, onde for, para todo dia saber o seguinte: olha, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo. Alguém já falou assim, olha, não existe, outra pessoa muito sábia falou assim, não existe nenhuma correlação entre habilidades e sucessos. Mas existe toda a correlação entre o sucesso e o seu compromisso com a palavra de Deus. Seu compromisso com a palavra de Deus. Então, toma posse disso. Rumine. Sabe preocupar-se? Você sabe meditar. Então, não se preocupe. Medite. Mas, rapidamente, então, próximo. Apoie-se no Senhor. Porque Ele diz para nós o quê? Ele está dizendo o seguinte, olha, vamos todos juntos ler? Ninguém será capaz de derrotá-lo todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Eu não te deixarei, nem o desampararei. O que ele quer dizer é o seguinte, olha, apoie-se no Senhor. Porque às vezes nós temos muita necessidade de apoio e de cuidado. Uma das maneiras que nós fazemos é ter bons amigos. É bom ter amigos, não é bom ter amigo? Não é bom ter amigo de confiança, não é? Eu tenho os meus amigos de confiança, digo assim, os melhores amigos, né? Mas eu não sou perfeito, eu imagino que eu faço o mesmo com ele. Volta meio a um desapontamento tremendo, desaparece, sai do mapa. Às vezes você chama para o amigo, fala uma situação, olha, estou passando um sufoco no momento, aí a pessoa, 3 semanas depois, e aí, como é que está aquela situação? Como é que você se sente? Pessoas são assim, nós somos assim, eu provavelmente já fiz isso muitas vezes. Não intencionalmente, mas acontece, né? Mas o Senhor nunca. Olha o que Ele diz. Assim serei contigo. Eu não te deixarei, nem o desampararei. Vou estar com você sempre, sempre com você. Então apoie-se no Senhor. Há um texto que nós gostamos muito aqui na CCP, que está em Provérbios. Vamos todos juntos ler? Confia no Senhor de todo o teu coração. Pois no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará os teus caminhos. Olha só, Ele vai endireitar. Alguém já falou assim, Deus não é uma muleta, Deus é aquele marca-passo. Quando o coração está quase parando, Ele dá o ânimo, vamos embora, e a gente vai para frente. Mas por último, vamos concluir. Não só abandone toda a vida, toda dúvida, não só você pega uma promessa, não só apoie-se no Senhor, mas também comece a trabalhar pela fé. Hoje, agora. É hora da fé, é hora da decisão. Alguns de vocês precisam já tomar esse compromisso com o Senhor hoje. No caso de Josué, esse começar pela fé agora era atravessar o Rio Jordão. Você se lembra que Moisés com o povo atravessou o Mar Vermelho, lembra-se disso? Foi aquele milagre, né? Aquela coisa tremenda. Para o Josué era o Rio Jordão. Não é tão grande quanto o mar. Só que o problema que Josué estava enfrentando é que Deus mandou ele atravessar o Jordão, e o Jordão na época das enchentes. Quando o rio estava muito cheio, caudaloso, correntes. E Deus falou para Josué, atravessa o rio. Josué olha para o rio, eu imagino que ele está fazendo com Moisés, né? Senhor, com Moisés, o Senhor mandou ele levantar a vara e falar, e as águas se dividiram. Né? Comigo, se o Senhor mandou eu entrar na água, como é que é isso? E Ná falou assim, põe a liderança na frente. Vai, pastor, vai, Moisés, vai, Reinaldo, vai, Éder. Vai, Almeida, vamos lá, povo, nada, né? Os líderes na frente. Eu creio que a questão é aqui do exemplo, né? Alguns de vocês líderes vão sacudir a poeira e dizer, estou aqui, eu aqui agora, né? Moisés vai assumir uma parceria com a Diné no Ministério de Oração, que já foi profetizado há muitas vezes, né, Moisés? Né, Moisés? Profetizado, confirmado. Estou mentindo, não? Amém, Amém. Glória a Deus, né? Mas eles tinham que tomar o passo.
Aí eu imagino a cena, né? Eles vêm, carregando a arca ainda, né? Eles vêm, pisam, molhou o pé. Aí entrou mais um pouquinho, molhou o calcanhar. Depois chegou no joelho. Aí daqui a pouco está chegando ao medo, né? E a ideia era, caminhe. E um milagre aconteceu. Josué não sabe. Isso que lá no Antigo Testamento. Já mais recente, em 1928, esse fenômeno aconteceu outra vez. Dessa vez não foi um povo atravessando, mas o fenômeno do Rio Jordão, nessa época do ano, se abrir um espaço e secar, aconteceu. Houve um fenômeno que fez com que uma represa natural acontecesse 17 milhas acima da corrente. Então, quando Deus mandou Josué atravessar, olha só, arrepiei toda, né? Quando mandou Josué atravessar, Deus já havia causado esse fenômeno das águas pararem. Só que enquanto Moisés, ele não sabe disso. Enquanto as águas pararam lá, 17 milhas, gente. As águas pararam lá, aquelas águas de 17 milhas tinham que escorrer, né? Então, quando eles começaram a andar, e chegou a hora que agora que estavam já dentro do rio, o rio estava seco. E eles passaram, o povo inteiro. E Deus mandou que eles trouxessem pedras e fizessem ali um altar para lembrar o grande milagre de Deus. Alguns de vocês estão pensando assim, ó, esse ano eu vou ser um crente fiel na CCP. Não, perdão, no reino de Deus. Nesse caso da CCP, que representa o reino de Deus. Esse é o ano. Eu vou dizer o seguinte, põe o pé na água. Começa agora. Alguns de vocês vão envolver um sacrifício tremendo. Alguns de vocês estão dizendo o seguinte, esse ano eu vou ser fiel nas minhas ofertas. Nunca mais Moisés vai ter que contar a história de dízimo e de oferta. Nem me pedir para eu orar nada, porque vai acontecer, né? Nós não vamos ter que fazer campanha de véia nenhuma, porque o dinheiro virá antes da gente precisar de ter a véia. Nem pedir para missões, nada, porque o dinheiro virá antes. Alguns de vocês precisam só dizer o seguinte, é hoje, eu vou botar o pé na água. A partir de hoje eu vou ser fiel a Deus nos meus dízimos. O que Deus me deu, eu vou dar. Alguns de vocês, ministério. Eu mencionei, né, com muita alegria das irmãs e dos irmãos que precisam. Irmãos, põe o pé na água. Roberto, Manuel, Sheila, põe o pé na água. Para ontem, é agora, né? Há anos que eu venho falando com o pastor Gilberto, o senhor precisa abrir um estudo bíblico lá em Hillside. Abrir a casa, marcar o dia e abrir as portas. E não precisa ser com os crentes já não, só com os vizinhos você já enche essa casa. Para ontem, põe o pé na água. Confia no Senhor. Creia. Tenha isso. Não fica mais sonhando que amanhã eu vou fazer, ou que depois eu vou fazer. Comece a fazer agora. Olha só o que o Josué fez. Está o rio cheinho lá, né? O que ele fez? Vamos todo mundo ler? Então Josué deu as instruções aos líderes do povo de Israel, para dizerem ao povo que se preparassem para atravessar o rio Jordão. Mas Josué, a água está aí ainda, não secou. Mas diga ao povo, nós vamos. Me lembrei que lá no Mar Vermelho, Deus falou para Moisés, diga ao povo que marche, marche. Eu sei que o primeiro passo é muito difícil, gente. Talvez tenha que ajustar horários, talvez tenha que ganhar menos para poder estar com mais liberdade. Mas uma coisa é certa, um dia você vai chegar no céu e Deus vai lhe perguntar assim, o que é que você fez com os dons e talentos que eu lhe dei? Isso está em Mateus 25, lembram-se disso? Parábola dos talentos? O que é que você fez com aquelas dons e habilidades que eu lhe dei? Em Eclesiastes nós temos uma lembrança. Vamos ler juntos? Se você espera pelas condições perfeitas, você nunca irá realizar nada. Deixa-me concluir. Estamos encerrando. Pedir ao grupo de louvor que possa tomar o seu lugar agora. Eu brinquei com a liberdade e também falei com muita autoridade na vida de vários de vocês, que eu conheço bem. Eu sei que essas palavras ecoam e elas colam porque elas vêm do Senhor, não só de mim. O que é aquilo que Deus lhe chamou que você não tem usado na sua vida? Talvez com medo, talvez com dúvida. O que é que Deus lhe chamou e você não está sendo usado? Não está usando. Qual é a segunda pergunta? Qual outra área da sua vida que você tem orado, mas você precisa parar de orar
e começar a fazer. Palavra de conselho. Você não precisa começar uma coisa grande. Mas você precisa começar. Seria uma lástima. A palavra de Deus fala que a gente não pode ser apenas pessoas ouvintes da palavra, mas que não a realizam. Ouça a palavra. Dê o passo da fé. Caminhe. Josué tinha o Rio Jordão. Esse era o desafio dele visível. Qual é o seu? O que está te impedindo de caminhar, de começar? Deus criou você para ser usado para boas obras, que Ele preparou. Que Ele preparou. Comece agora, em nome de Jesus. Posso orar com vocês? Feche os seus olhos. Pai, quero agradecer, Senhor. Porque o Senhor nos usa apesar das nossas fraquezas. O Senhor nos usa apesar das nossas falhas. Até mesmo apesar dos nossos fracassos no passado. Obrigado, Senhor, que o Senhor usa pessoas simples, comuns. Tudo que o Senhor nos pede para realizar é porque o Senhor já prometeu que vai nos guiar, nunca nos deixará, nem nos desamparará. E também onde pisar a planta dos nossos pés, o Senhor nos dará. Então, Senhor, quero pedir que hoje seja um dia de marcar a história aqui na vida desta igreja, Senhor. Marcar a história na entrega, de colocar a vida do Senhor diante do Senhor e dizer, usa-me. Então recebe, Pai, nossas vidas aqui, nossos dons e talentos, agora consagrados ao Senhor, em nome de Jesus. Talvez você esteja aqui e você ainda não teve essa experiência de encontrar com o Senhor Jesus. Tão simples. Só dizer, Senhor, eu quero fazer parte da sua família. E eu recebo pela fé aquilo que Jesus realizou na cruz, em meu lugar. Eu recebo, eu tomo posse disso. Perdoa os meus pecados. E me usa, Senhor. Em nome de Jesus. Nós queremos ajudá-los. Então, se você está aqui nessa manhã e você foi tocado, logo que terminar o culto, vem aqui ao altar. E quero conversar, falar, talvez vou pedir alguém que converse, te oriente, ajude você. Mas comece hoje, atravesse o seu rio, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e cantar mais esse cântico de adoração ao Senhor? Com graça